Sexta questão de Química da FUVEST 2022, segunda fase. O limite de detecção de um método analítico é a menor quantidade de um determinado composto numa amostra que esse método é capaz de detectar. Caso algum composto esteja em concentração inferior a tal limite, não se pode determinar a sua presença, tampouco a sua concentração. A tabela nutricional a seguir foi encontrada numa embalagem de pão de queijo. Porção de 70 gramas. Valor energético 113 quilocalorias. Tem carboidrato, tem proteína, tem gordura trans. Tem um zero ali, né? Gordura saturada 2,1, gorduras totais 5,3 e fibras alimentares 0. Sódio 140 gramas. Uma vez que a quantificação de todos os compostos é realizada por métodos analíticos específicos, responda as questões. Por que na porção de pão de queijo apresentada as quantidades de gordura trans e fibra alimentar não são necessariamente zero? Tipo zero, só zero. Tem 0,0. O cara gastou tinta imprimindo 0,0. Bom, meus caros, aqui o texto deveria ser interpretado, né, para que você possa dizer o porquê. Caso algum composto esteja em concentração inferior a tal limite, não se pode determinar sua presença. Então, esta frase, ela responde o item A. Nem precisaria, acho que daria até vontade de copiar, né? Então, o 0,0 está aí indicado porque não foi possível determinar, pelo método previsto, uma quantidade mínima suficiente para o equipamento poder falar alguma coisa. Tem, mas o equipamento não consegue mostrar. Aí você me pergunta, mas como é que sabe que tem, né? Pois é, mas tem, gente. Dá para fazer por análises não tão fáceis e por influências em outras análises, né? Você pode pensar que tal reação não aconteceu melhor porque tem um interferidor ali no meio. Mas a resposta é simples. Existe algum vestígio de gordura trans e fibra alimentar, mas o equipamento não consegue detectar. Essa seria a resposta. Bem direto. Bom, feito isso, vamos a B. Gorduras podem ser entendidas como ácidos graxos de cadeia carbônica longa. O termo trans faz referência à isomeria geométrica da molécula de ácido graxo. Gorduras saturadas podem apresentar isomeria trans? Explique com base na estrutura da molécula do ácido graxo. Bom, primeiro que é um conceito muito vomitado aqui, né? A gente tem que saber e ponto. Gordura trans, gente, ela se dá a esse nome porque ela tem uma dupla ligação, ou seja, uma cadeia insaturada. E a palavra mágica desse enunciado está aqui, ó, gordura saturada. Gordura saturada não tem isomeria trans. Essa é a resposta. Não. Por quê? Porque um ácido graxo saturado não apresenta ligação dupla. E sem ligação dupla não tem isomeria geométrica, meu caro. Por isso que gordura trans necessariamente é insaturada e gordura saturada não tem isomeria trans. A gordura saturada é uma típica gordura presente em animais, né, que é benéfico, inclusive. Então, simplesmente dizer isso, gente. O ácido graxo é saturado. Veja que eu desenhei uma molécula, uma cadeia simples, só para ilustrar que não tem dupla, né, para deixar muito claro, né, essa observação. Não apresenta ligação dupla. Basicamente era isso que ele queria. Então, as duas primeiras itens fáceis, né? Letra C. Caso tivesse sido utilizado um método analítico para determinação de sódio, cujo limite de detecção fosse de 0,03 gramas de sódio por grama de pão de queijo, teria sido possível detectar esse elemento nesse pão de queijo? Justifique apresentando cálculos. Não tem note a dot, é só isso aqui mesmo, filho. Como é que resolve esse trem? Bom, ele fala de um limite de detecção de 0,03 gramas de sódio por grama de pão de queijo.
Isso tem uma proporção. Aí você vai para a tabela nutricional, está dito lá 140 miligramas, perdão, de sódio para 70 gramas de pão de queijo. Então a proporção aqui não está batendo, a gente tem que fazer alguma coisa, né? O que seria recomendado? Você pode dividir ali, né? 140 dividido por 70 dá 2, né? 2 miligramas por grama de pão de queijo. Essa é a quantidade que tem de pão de queijo, de sódio no pão de queijo. 2 miligramas, né? Agora, você olha para o limite de detecção. Aqui está dando 30 miligramas. Se você fizer essa conta, não vai gerar uma resolução plausível. Vamos ver como é que seria essa resolução. Essa conclusão final não seria possível, você pode pôr no início já da sua resposta, se você quiser, ou não. Mas começa assim, ó, o valor informado é de 140 miligramas de sódio, né, de Na, por 70 gramas de pão de queijo. O limite de detecção do método é de 30 miligramas. 30 miligramas por grama de pão de queijo, lembra? Esse é o limite. Por que está 30 miligramas? Porque eu peguei 0,03 e multipliquei por 1000, né? Para deixar em miligrama. Aqui eu fiz uma regra de 3. Qual é o esperado, né? Se 70 gramas de pão de queijo tem 140 miligramas de sódio, se eu peguei uma amostra de 1 grama, quanto que tem de sódio nela? Tem somente 2 miligramas. Como o limite de detecção é de 30 miligramas, não é possível analisar o sódio em 1 grama de pão de queijo, né? Porque é muito baixo. O limite de detecção, gente, é daí para cima. Você entendeu? Não é um limite máximo. Ah, o cara chega no máximo 70, então dá para pegar. Não, não. Tem que ser de 30 para cima. Aí ele consegue pegar alguma coisa. Então, o limite de detecção desse equipamento está muito alto. Ele não consegue precisão nenhuma. Por isso, muito cuidado com essas interpretações. 30 miligramas, então, por grama de pão de queijo é a quantidade mínima necessária para que possa ser detectada alguma coisa. Como só tem 2 miligramas de sódio, está longe para burro, né? Está muito longe. Com isso, nós concluímos, então, esta prova. Esta última resolução aqui, tirando a A e a B, a C estava difícil, porque demanda um conhecimento técnico, né? Um pouco chato isso. Não é frequente nos exercícios de vestibular, então a gente fica meio perdido. Nós vimos que a prova de Química ela estava razoavelmente trabalhosa, né? Essa sexta questão, problemas técnicos envolvendo o laboratório. Você tem aqui na quinta questão conceitos eletroquímicos junto com físico-química de PV-NRT, algo difícil. A quarta questão ela envolvia conceitos de polaridade, que era fácil, já deu uma aliviada. Aqui, regra de 3 com equações químicas ditas no texto e Lewis, também está mediano. E a primeira e a segunda questão. A primeira eu achei difícil pela interpretação, sabe? Acho que muitos poderiam errar aqui. Já a segunda, não. A segunda são conceitos bem clássicos de equilíbrio químico que eu acho que valeria a pena estudar se você ainda não lembra desse conteúdo. O princípio de Le Chatelier cai sempre. A gente fez tanto nessas últimas aulas que eu fui gravando, né? Com isso, meus caros, eu encerro esta revisão que nós fizemos aqui de Química. Fica a minha observação de que 2022 foi uma prova que teve muitas complicações em matemática, muito fácil em física e em química estava de médio para difícil. A prova da FUVEST ela é muito surpreendente, ela não é previsível tanto quanto eu gostaria. Em matemática um pouco mais. Agora em química e física, difícil dizer. Às vezes aparecem umas questões muito chatas e horríveis de física e umas muito fáceis e ridículas, como foi esse ano. Eu não vou mais voltar a gravar vídeos do passado, 2021 para trás, porque eu acredito que a pandemia fez uma modificação no nível das provas, o que não valeria a pena estudá-las.
Eu acho que seria interessante estudar 2019 para trás. Só que estamos às portas de 2025, então eu vou fazer na semana que vem as resoluções da prova que está chegando. Com isso, meus caros, eu desejo a todos bons estudos, que a Virgem Maria vos acompanhe nesta luta pela sua independência, passando pela faculdade. Um grande abraço, obrigado por todos que acompanharam até aqui. Valeu!